Sabe quando você tem a sensação de que estão enfiando a mão no seu bolso e você nem percebeu? Pois é. Agora me responde com sinceridade. Você sabe exatamente o que é o tal do IOF? E por que Alexandre de Moraes, sim, o ministro do Supremo, decidiu manter um decreto do governo Lula que afeta diretamente o seu dinheiro, mas fez um gesto bondoso ao revogar uma parte dele? O que está por trás disso? Fica comigo até o fim, porque hoje vamos revelar os bastidores dessa história que envolve impostos, decisões do STF, claro, aquela velha tentativa de controlar sua vida financeira sem você perceber. E no meio disso tudo, o Brasil continua escorrendo por entre os dedos da população que trabalha, paga imposto e ainda agradece por não ser assaltada pelo próprio governo. Na última semana, Alexandre de Moraes decidiu manter um decreto do governo que trata do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Esse decreto, assinado pelo governo Lula, previa a continuidade da cobrança do IOF até 2027. Mas não parou por aí. Ele também previa um novo tipo de cobrança, o famigerado IOF sobre o risco sacado, que nada mais é do que uma operação de crédito nas transações entre empresas. E adivinha? Essa parte Moraes revogou. Mas vamos por partes. Afinal, você não é obrigado a entender esse linguajar técnico que mais parece um código de programação feito para te confundir. Vamos traduzir tudo e mostrar o que isso realmente significa para você, pro país e pro bolso do cidadão comum. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é um tributo cobrado pelo governo em diversas transações financeiras, como empréstimos, câmbio, seguros e aplicações. Sabe aquele descontinho que aparece do nada quando você faz uma transação? Pois é, geralmente é o IOF agindo silenciosamente. E o que o governo Lula fez? Manteve a cobrança do IOF até 2027. Isso mesmo. Enquanto o mundo todo busca aliviar o cidadão, o Brasil resolveu manter mais um pezinho nas costas de quem quer investir, movimentar dinheiro ou até mesmo buscar crédito. E o pior, incluiu uma nova modalidade de cobrança, o IOF sobre o risco sacado, que é quando uma empresa compra de outro prazo e uma instituição financeira antecipa o pagamento para quem vendeu. Um tipo de operação comercial comum, legítima e agora, tributada. Mas, nesse ponto, Moraes interveio. A pergunta que não quer calar: por que Moraes manteve parte do decreto e revogou outra? Vamos pensar juntos. Será que foi por preocupação com o contribuinte? Ou seria uma tentativa de evitar um escândalo ainda maior, já que a nova cobrança pegaria mal até entre os aliados do governo? Afinal, taxar operação entre empresas é praticamente jogar uma bomba no setor produtivo. O ministro argumentou que o IOF sobre risco sacado não poderia ser criado via decreto, e que isso dependeria de lei aprovada pelo Congresso. Ah, que beleza! Só agora resolveram respeitar o legislativo? Ou será que o decreto já estava passando do limite e seria facilmente derrubado se alguém resolvesse levar a briga adiante? Agora me diz você aí, você acha certo o governo criar novas cobranças, novos impostos, novas taxas, tudo por decreto, sem consultar o Congresso e sem o seu consentimento? Até quando vamos aceitar calados esse tipo de manobra que esconde verdadeiros assaltos legais? Vamos abrir o jogo. Essa decisão tem mais a ver com cálculo político do que com senso de justiça. A manutenção do IOF até 2027 atende diretamente ao governo Lula, que precisa arrecadar cada centavo possível para bancar a máquina pública, os programas sociais e, claro, os acordos políticos que sustentam a base no Congresso. Por outro lado, a revogação do IOF sobre risco sacado é um aceno ao setor produtivo, ao empresariado, aqueles que ainda acreditam que é possível crescer no Brasil mesmo com o Estado inchado e sedento por mais e mais do nosso dinheiro. Mas será que Moraes está jogando para os dois lados? Mantém o que interessa ao governo e corta o que causaria desgaste. É como se dissesse: tô com vocês, mas nem tanto. Uma tentativa de parecer equilibrado, quando na prática, o peso continua caindo sobre nós. E aí entra outro ponto: o silêncio da mídia. Você viu essa notícia estampada nas manchetes? Te explicaram o que o decreto realmente faria com suas finanças? Mostraram a quantidade de dinheiro que o governo continua tirando da economia produtiva? Não, né? Porque o interesse é outro. A imprensa tradicional prefere noticiar escândalos fabricados, criar narrativas e ignorar o que realmente importa. Enquanto isso, o governo finge que está tudo bem, que o decreto é técnico, que não há impacto, só que a realidade é outra. Quantas vezes você ouviu promessas de alívio fiscal? Quantas vezes disseram que o governo ia respeitar o contribuinte? E o que vemos? Um Estado que continua se alimentando da produção alheia, que taxa até a operação entre empresas,
que não tem vergonha de manter tributo que já deveria ter sido extinto. Aliás, por que não falar em reduzir o IOF de forma mais ampla? Por que não devolver esse dinheiro para quem gera riqueza, para quem empreende, para quem acorda cedo e tenta fazer esse país funcionar? Mas isso não é prioridade. Prioridade é manter o caixa cheio. Prioridade é financiar campanhas e manter o poder onde ele está. Sabe o que é ainda mais absurdo? É que decisões que afetam diretamente a economia real estão sendo tomadas por ministros do STF. Não são economistas, não foram eleitos, e ainda assim têm o poder de decidir quanto você vai pagar a mais quando precisar de crédito ou fizer uma aplicação. É ou não é um sistema completamente distorcido? Enquanto a classe política gasta milhões com fundo eleitoral, com cargos comissionados, com mordomias e viagens, você aí se vira com boletos, cartão de crédito, carnê e juros de 2 dígitos. E ainda tem que ouvir que está tudo sob controle. E o que a oposição fez? Muito pouco. O silêncio também reinou por lá. Cadê os parlamentares levantando a voz contra esse decreto? Cadê as comissões reagindo a essa interferência? Parece que quando o assunto é imposto, há um acordo silencioso. Ninguém quer mexer no vespeiro. Deixa como está, desde que continue entrando dinheiro. O que vimos com essa decisão de Alexandre de Moraes é um retrato nítido do Brasil atual. Um país onde os ministros do Supremo muitas vezes assumem o papel de legisladores, reinterpretando, moldando e até mesmo alterando a intenção do executivo em nome de uma suposta harmonização institucional. Na prática, Moraes manteve o decreto do governo que estende a cobrança do IOF sobre operações de crédito até 2027, algo que afeta diretamente o bolso de milhões de brasileiros, mas tentou aliviar a pressão ao revogar a cobrança sobre o chamado risco sacado, um ponto altamente técnico e que passa despercebido pela maioria da população. Isso levanta uma questão central. Por que tamanha agilidade para manter um tributo impopular e tão pouca disposição para aliviar a carga sobre o contribuinte? A resposta está no velho jogo de poder. O Estado brasileiro é insaciável na sua fome por arrecadação, e o STF, ao invés de ser um contrapeso, muitas vezes age como uma extensão da burocracia arrecadatória. O mais grave é o silêncio das instituições e da imprensa tradicional diante de uma decisão que afeta diretamente o ambiente de negócios e a previsibilidade jurídica. O empresário pensa 2 vezes antes de investir. O cidadão comum sente no crédito do banco. E o país segue andando no escuro, com decisões que mais confundem do que esclarecem. No fim, o STF não alivia, apenas muda o formato da cobrança. E o contribuinte segue pagando a conta. E aí, você se sente representado por alguém nesse sistema? Agora eu quero saber de você. O que você acha dessa decisão de Moraes? Foi justa? Foi política? Foi uma jogada para aliviar a barra do governo? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é muito importante, principalmente quando a grande mídia tenta silenciar esse debate. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo com mais gente. Vamos espalhar a verdade, porque ela não chega sozinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e ajuda a gente a continuar trazendo informação de verdade para você. Aqui, a verdade tem vez e voz. Enquanto isso, o brasileiro vai pagando IOF, IPI, ICMS, IR, ISS, e ainda dizem que o problema é a sonegação. Vai vendo.